Você sabia que mais da metade das empresas que são criadas hoje, daqui 5 anos, não vão existir mais? E mais curioso ainda, que existe uma relação entre a taxa de mortalidade das empresas e o assessoramento jurídico. Nesse episódio, a gente vai explorar esse assunto. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui com o Gustavo e o Felipe, sócios do GMC Associados, e o Ivan, que é empresário, para discutir esse tema. Gustavo, como que você acha que é essa relação entre o assessoramento jurídico e a taxa de mortalidade da empresa, né? O que você acha que a gente pode inferir dessas informações? Primeiro, Elon, é um prazer estar aqui hoje e discutir esse tema que é tão importante, né? Olha, pela experiência que a gente tem, é muito claro na nossa visão que o empresário, quanto mais assessoria ele tem, mais ele tem estrutura no negócio dele. A gente brinca que muitas vezes você, no começo da sua empresa, você vai atrás de marketing, você faz o seu logo, você contrata sistema, você vai atrás de contabilidade. Por que você não vai atrás de uma assessoria jurídica? Ah, mas isso tem um custo. Tudo bem, isso tem um custo, assim como todos os outros. Mas dentro do cenário que você está, no momento de vida da sua empresa que você está, aquilo é possível caber no seu orçamento. É possível você ter diretrizes desde o começo para que você veja um crescimento contínuo. Eu acho que essa notícia, ela faz total sentido. É muito o que a gente vê no dia a dia. Eu acho que tem alguns casos em que a gente vê na prática a pessoa expondo ao risco uma construção de toda uma trajetória da empresa, né? O empresário está muito mais focado ali em construir, em crescer, e ele deixa como uma coisa secundária na mente dele proteger isso porque parece desnecessário, ou uma burocracia, ou algo que vai custar caro, que não vai ter um impacto ali no momento. E aí, lá na frente, ele acaba colocando tudo aquilo em risco, enfim, às vezes come margem de lucro, tem várias questões, mas ele só vai saber isso quando a dor e o problema chegar e bater na porta dele. Exatamente. Muitas vezes a gente vê o cliente buscando quando ele está com o processo na porta dele. E ele já vem, muitas vezes, com o prazo quase acabando. Faz um milagre aqui, pelo amor de Deus, apaga um incêndio. Exatamente, eu acho que esse lance do empresário delegar só depois que a batata quente já está na mão dele é muito comum, né? Eu, como empresário, eu foco basicamente em 2 pontos na empresa: venda e produto. Todo empresário, eu acho que tem digamos assim, esses 2 pontos muito latentes na sua profissão: venda e produto, venda e produto. E aí ele só se depara com um problema jurídico quando aquilo realmente já é um problema, quando a bomba já estourou, aí ele pensa em delegar. Agora, se a gente perceber vários outros pontos, ele já pensa em delegar antes do problema acontecer. Então, ele cria um time comercial, ele cria um time de produto, ele cria um time de marketing. Tudo isso demanda delegação. Então, eu acho que o empresário precisa começar a perceber que é importante que ele delegue a parte jurídica estrategicamente. E eu acho que a estratégia está totalmente ligada com a prevenção. Um bom jurídico estratégico é aquele que trabalha com a prevenção da empresa e não só depois que a batata quente estourou. Isso é muito importante, Ivan, porque a gente tem casos aqui no escritório, inclusive, de empresas familiares, por exemplo, que cresceram muito e crescem de forma exponencial e até exagerada no sentido de não ter a estrutura que a gente precisaria para poder tocar isso de uma maneira mais otimizada. E aí a gente vem desconstruindo alguns pontos que dá para desconstruir com essa assessoria jurídica pós, né? Se a gente tem desde o começo uma base sólida jurídica que consegue estruturar isso, a gente consegue otimizar o gasto e também o ganho desde lá de trás. Então, assim, igual o Gustavo trouxe, que é um custo realmente no começo, mas é um custo muito mais barato do que um pós, assim, é muito mais otimizado você gastar isso agora e tentar ali secar toda a sangria que tem antes de você ter esse crescimento exacerbado. E você falando, me veio até um caso que a gente pegou no escritório, que foi um contrato que o cliente negociou sozinho, sem envolver o jurídico. E era um contrato que tinha uma série de gatilhos. Ou seja, se acontecer isso, tem que fazer tal coisa. Se acontecer aquilo, acontecer tal coisa. E era um caso em que, se sofresse processos judiciais, se a empresa sofresse processos judiciais, deveria notificar a pessoa pelo qual você está comprando. E tinha um prazo de notificação de 5 dias, assim. E eles nunca fizeram. Isso aconteceu dezenas de vezes. E eles nunca fizeram. E eles buscaram a gente depois, tá, e agora? Eu preciso processar o cara porque ele não entregou tudo que precisava. Mas também o próprio cliente não cumpriu o contrato. E ele não cumpriu o contrato porque ele esqueceu, porque não tinha
um jurídico estratégico que assessorasse ele desde o começo e que, no momento da assinatura, o próximo passo que um jurídico estratégico tem que dar é quase que criar uma planilha, né? Exato. Com os gatilhos. Exato. Isso é muito bom o que você trouxe, porque mostra que não só no começo precisa de assessoramento, mas contínuo. Exato. Porque todo gatilho que tem no contrato precisa ser acionado uma série de sistemas ali que precisa ser acompanhado. Exatamente. Né? Eu acho que uma coisa muito, muito relevante aqui é que o direito é um setor muito tradicional e tem uma forma de existência aí que está muito engessada ao longo do tempo. Hoje a gente está falando de empresas que, né, crescem de forma exponencial, se adaptam a novos cenários, criam muita inovação. E quando a gente pensa no direito, a gente pensa nessa coisa do tribunal, do juiz, do processo e somente para resolver isso e acaba esquecendo que dentro de uma empresa a parte jurídica é sim muito importante e estratégica. A gente só vai se dar conta disso quando a gente já está num tamanho onde as demandas vão ser muito mais complexas. Como o Felipe falou, você é pequeno? Ok, a sua complexidade jurídica também vai ser pequena, mas você fazendo isso faseado desde o dia 1 vai fazer com que você chegue lá na frente muito mais protegido com a sua estratégia de negócios, né? Total, até pensando em estratégia de negócio, eu sinto que muitos empresários buscam sócios para validação de algumas ideias. Na verdade, ele não está precisando de um sócio, ele não precisa abrir mão da participação do seu negócio de 10%, de 20%, de 30% para ter uma pessoa para trocar e validar. Muitas vezes o empresário brasileiro ele não precisa de um sócio, ele precisa de um jurídico estratégico. E eu já passei por isso várias vezes. Em alguns momentos eu tinha dificuldade em saber se aquele era o caminho certo, se aquele era o caminho mais seguro, e aí eu sempre pensava em um sócio. Mas, na verdade, era um jurídico estratégico que estava faltando para dar segurança nos negócios. Eu acho que o empresário precisa ter segurança, tranquilidade, para pensar nos pontos mais importantes da empresa, que eu volto a frisar, é produto e venda. Até puxando o gancho, Ivan, é muito bom o ponto que você colocou. O que é a vida do empresário, né? Quando você ainda é pequeno, você não tem um dinheiro suficiente para internalizar um corpo jurídico dentro da sua empresa. Você não tem dinheiro, necessariamente, para contratar advogados assim, à torta direito. Não. Mas se você fizer uma boa gestão do dinheiro que você tem, você consegue contratar um bom escritório com jurídico estratégico que vai ter uma visão sobre todo o seu negócio e não vai ser picado. Quanto mais você picar as coisas, mais caro vai te custar, porque você vai contratar um aqui, outro ali, nenhum desses vão se comunicar, tudo vai ficar na sua mão, você vai estar muito ocupado com o dia a dia da sua empresa e você não vai conseguir fazer a gestão disso. E isso é o empresário médio que acontece hoje. Ao passo que, se você tem um jurídico mais estratégico, desde o começo, terceirizado, que já tem todo esse conhecimento, talvez esse próprio jurídico, se ele não tem conhecimento, por exemplo, de direito penal, ele vai atrás, ele indica, ele comanda tudo isso, você vai criando já um vínculo de confiança. E a partir do momento que a sua empresa vai crescendo mais, as demandas vão aumentando e você, sócio, não tem mais a capacidade de lidar diretamente com aquilo, aí sim é o momento de você internalizar um jurídico. Esse jurídico interno, basicamente, vai ser uma pessoa, um grupo de pessoas que vão traduzir as demandas que você passa para eles e esse jurídico interno vai passar para os escritórios. Tem esse intermediário, você precisa de assessoria, o seu tempo custa caro. Uhum. O tempo mais valioso que tem é do idealizador, e como o Ivan falou, isso é produto, isso é o serviço, é a venda, mas de que adianta tudo isso se lá na frente não está protegido, né? Mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão muito relacional na prática do direito com os negócios, né? Como o Ivan falou, ele pensa em um sócio, ou seja, você precisa muito de alguém que você confie, que quer o sucesso do seu negócio, que não é alguém que tá ali te vendendo uma solução vazia. Então, você precisa ter muita confiança que aquele advogado vai te dar aquele respaldo, né? E isso é uma relação que não vai se construir do dia para a noite e que é especialmente importante que você não deixe para construir ela quando você está num momento crítico de muita necessidade. Porque caso não seja a pessoa certa para estar te acompanhando no sucesso da sua empresa, aí sim você tem um problema maior do que precisaria ser, né? Eu tenho uma dúvida até, vocês que são advogados. Pensa no empresário médio, independentemente do faturamento ou da quantidade de funcionários, que hoje não tem setor jurídico. Muitos empresários, e é muito normal, que foquem, por exemplo, primeiro num setor comercial,
Como é que vocês acham que ele deve construir esse modelo jurídico do próprio negócio? A partir de que momento, por exemplo, faz sentido contratar um advogado para a estrutura interna da empresa ou terceirizar esse serviço jurídico para um escritório fora da estrutura da empresa? Ou seja, faz sentido contratar um advogado ou faz sentido terceirizar o serviço jurídico para um escritório de advocacia fora da estrutura da empresa? Eu acho que desde o dia 1, Ivan, você precisa ter assessoria jurídica. E eu falo isso por quê? Desde o formato de empresa que você vai abrir, o tipo de regime tributário que você vai estar, qual o seu potencial de faturamento e tudo mais, algum tipo de assessoria jurídica você vai precisar ter. A princípio, obviamente, você precisa de funcionários ali numa certa... tanto de gente que está ali dentro da sua CLT, não faz sentido você internalizar um advogado, mesmo porque se não é a sua atividade fim, correto? Então, nesse primeiro momento, seria interessante você terceirizar. Mas como o Gustavo trouxe, eu não entendo que exista algum momento que uma coisa tire a outra. O que eu quero dizer com isso? O seu advogado que você, como a Heloísa trouxe, constrói essa confiança desde o dia 1, vai ser uma base para você construir ali e trocar para as demais demandas jurídicas que você tiver, mesmo que aquele advogado não necessariamente seja especialista naquele ponto. Você vai internalizar uma pessoa a partir do momento que você já está exponencialmente grande ao ponto de suas demandas jurídicas saírem da sua mão, ali como idealizador, e aí você vai entender assim, poxa, eu já não consigo ver isso agora, como eu não consigo ver meu contador, minha parte fiscal, enfim. E aí, por isso, eu vou precisar de alguém que olhe para isso e faça essa intermediação com o escritório de fora. Então, eu não acho que seja uma coisa que eu contrato um de fora e eu contrato de dentro. É basicamente... São figuras complementares. São complementares totalmente. Complementares. É basicamente isso. Mas desde quando? Dia 1. Eu tô pensando em abrir uma empresa, igual o Gustavo falou, vou contratar um designer para marca, vou contratar um advogado para tentar entender o que eu faço com isso aqui, mesmo porque muitas das empresas que a gente abre, que são abertas hoje em dia, que a gente atende também, são pequenas de pequeno, médio porte, e aí elas precisam dessa assessoria. Esse é um exemplo concreto. Reforma tributária. A reforma tributária vai mudar totalmente a sistemática do mercado. Para a gente mesmo, escritórios de advocacia, prestadores de serviços. A reforma tributária está trazendo 2 novos impostos, uma sistemática completamente diferente. Perfeito. E o empresário que não parar para pensar, junto com o advogado, com o contador, como vai ser o negócio vai morrer. Inclusive o nosso, como escritório de advocacia. A gente passa por uma sistemática de créditos e débitos que não existe isso hoje. As pessoas vão ter que rever todos os negócios delas. Por exemplo, você poderia dar algum exemplo de resultado prático na última linha do empresário de uma atuação estratégica dos advogados? Seja no direito trabalhista, seja no direito tributário. Claro. Me traz assim em prática o que o empresário teria de resultado na última linha, que a gente sabe que muitas vezes para o empresário é isso que importa. Ele vai contratar quem movimentar a última linha dele. O que o advogado conseguiria fazer sobre isso? É só um caso que aconteceu com um cliente próximo. Esse cliente ele não tinha ninguém do jurídico na empresa dele. É uma empresa que fatura ali mais do que os seus 30 milhões no ano. E certa vez chegou para eles uma assessoria contábil em que vendia ali para eles créditos tributários. Eles fizeram uma compra, eles não assinaram contrato algum, fizeram a transferência do dinheiro e eles não sabem até hoje o que eles compraram ou deixaram de comprar. Tempo depois, vieram as atuações da Receita Federal e eles buscaram assessoria, me ajuda, o que está acontecendo aqui? E o pessoal fugiu, sumiu. Isso, sinceramente, se tivesse qualquer jurídico olhando aquilo, mais simples possível, qualquer um teria visto que não era bem daquele jeito como deveria ter sido. E veja, uma empresa grande, tá? Empresa eu grande, acho que é uma dessas altos. É uma dessas que encaixa no que eu comentei sobre crescer exponencialmente. 30 milhões de faturamento, a gente está falando uma coisa bem, bem significativa. E também, acho que não só isso de o jurídico estar olhando, mas essa questão de trazer para o seu advogado de confiança antes. Por exemplo, vou fazer uma operação XYZ. Faz sentido? A gente tem um outro caso, por exemplo, que essa empresa queria oficializar ali os contratos de PJ que eles têm. Faz sentido a gente contratar CLT? Faz sentido a gente contratar PJ? Não vou entrar aqui na questão de ética ou moral sobre essa questão. Estou falando da parte jurídica mesmo. E aí a gente deu uma assessoria enorme para eles, inclusive na parte de sindicatos também. E faz o quê? Na última reunião que eu estive com eles, eu acredito que até a Heloísa estava presente, comentaram que foi muito bem, porque eles tiveram alguma visão sobre o processo trabalhista, de como que seria para cada um dos pontos,
um ótimo relacionamento com o sindicato. Então, assim, muda bastante coisa no dia a dia do empresário ter essa assessoria contínua. Porque são temas que não necessariamente aparecem todo dia, mas vão aparecer em algum momento, você precisa ter alguém que você confie. Esse tema da CLT e PJ, só um ponto, eu acho que interessa para muitos empresários. Eu me pego na empresa ali todo santo dia pensando, esse setor faz sentido ser PJ, esse setor trabalha remoto, trabalha híbrido, posso colocar PJ. Então, com certeza é a dor de muitos empresários, é um tema que, digamos assim, afeta o dia a dia dos empresários, esse PJ e CLT. Então, você falou que vocês fizeram isso na prática para o empresário. Como é que os empresários que estão assistindo podem entrar em contato para entender se, no caso deles, eles conseguem passar uma parte do time para PJ? Não, vocês obviamente precisam de alguma assessoria jurídica que entenda primeiramente o seu modelo de negócio. Eu acho que é muito isso que a gente tenta trazer aqui. A gente não entrega somente uma consultoria, né? A gente entrega uma visão de negócio, né? Eu, a princípio, sou administrador, né? E aí depois eu fui para o direito. Então a gente tem essa visão, acho que todos nós aqui como um corpo jurídico e né, tendo a Heloísa também como gestora de negócio. Então a gente primeiro precisa entender a gestão do negócio, depois precisa entender como no dia a dia isso vai afetar ali os CNPJs, os faturamentos, e podem nos procurar ou procurar qualquer assessoria jurídica que consiga analisar o business de fato, não só ali o juridiquês que isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. A gente precisa entender o meio e o fim. No final do Diva, a gente trabalha com o mundo de verdade. Não adianta o papel estar separado do que é a realidade do nosso cliente, do empresário. Não adianta eu prever 1 milhão de cláusulas no contrato que o cliente não faz ideia o que significa e que ele não vai saber quando ele precisa ativar ou não ativar aquilo. Hoje existe muito esse afastamento, né, do mundo do direito, do jurídico, do que acontece de fato. Isso é péssimo. E isso faz parte do jurídico estratégico. Você precisa conhecer o seu cliente tão bem a nível de você pensar se aquela cláusula que você está colocando, que na sua cabeça é algo positivo, se realmente ele vai saber usar aquilo e vai ser algo positivo. No final do dia pode ser uma bomba. E eu acho que tem uma questão também, hoje no Brasil, a gente tem uma realidade de empresas familiares, empreendedores que são especialistas no nicho deles e que, por serem muito bons no que fazem, montam esse negócio e estão levando isso para as pessoas. Muitas vezes essas empresas, nesse momento de desenvolvimento, esse empresário não sabe que ele precisa olhar o tributário, ele não sabe que ele precisa, olhar para um acordo societário, ele não sabe quais coisas são necessárias para estruturar, em qual momento da operação dele e quais riscos que ele pode eventualmente estar correndo. Eu acho que é isso que você traz, né? Eu vou só adicionar, Elo, porque às vezes ele até sabe, tá? Porque eu acho que, assim, várias pessoas... tem uns que não sabem, mas tem muita gente que é bem estruturada nesse sentido de corporativo, mas acho que o que a gente traz ainda com uma camada maior é a constante atualização sobre as coisas que as pessoas acreditam que sabem. O que eu quero dizer é o seguinte: existe-se uma crença sobre parte tributária, existe uma crença sobre a parte trabalhista que a gente estava trazendo aqui. Essas coisas mudam. Existe a reforma, existem decisões todos os dias que afetam. Então, por mais que você saiba, é muito interessante que você tenha esse acompanhamento. Porque por mais que você entenda um pouco ali e saiba alguma coisa nesse sentido, você precisa de alguém que esteja muito no topo do game ali para conseguir te dar a melhor visão estratégica. Assim, na minha concepção é essa, não é nem só me dar um patamar ali de onde eu começo, o que eu faço. O que hoje, no dia de hoje, na atual condição de pressão que a gente está vivendo no cenário, é melhor para o meu negócio agora, e você sabe o que eu preciso, você sabe como o meu negócio é tocado. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, é uma direção constante. Eu acho que é aproximar, talvez, mais o direito como uma forma de traduzir as necessidades do negócio e garantir que elas vão ser executadas, do que ver como algo que anda à parte. E aí eu acho que tem duas formas de fazer isso de forma consultiva, né? Que é olhar para esse negócio como um todo, né? E que é olhar de forma holística para a estratégia da pessoa e se manter atento às novidades que podem impactar esses clientes e que podem ser muito produtivas, né? Eu acho que na sua experiência, Ivan, como empresário, o que você sentiu mais dor, assim, nesse processo de achar alguém que fosse te dar essa segurança de que você não precisava se preocupar com isso porque tinha alguém se preocupando por você? Sabe o que eu percebi? Depois que eu conheci o jurídico estratégico, eu percebi que o direito era mais uma ferramenta para geração de lucro na minha empresa. E eu chamo de fruta baixa na árvore. Por exemplo, se eu vendo R$1.000,
eu, na última linha, não vou ter R$1.000, porque tem tributo para pagar, a gente sabe que, enfim, às vezes tem uma taxa de plataforma que você precisa pagar. Agora, se eu economizo R$1.000 de tributo, são R$1.000 na última linha. Então, depois do momento que eu comecei a ver que estratégias tributárias, por exemplo, eram frutas baixas no pé, se eu tivesse um jurídico estratégico, que o direito poderia ser mais uma ferramenta de geração de lucro, geração de receita, ao invés de eu ficar pensando em 1.000 ações de venda, com um time comercial inchado, com empresa inchada, eu poderia ter um jurídico estratégico e que ia me gerar no final do dia mais lucro. Então, a partir do momento que eu virei essa chave do direito, jurídico estratégico, ser uma ferramenta de otimização e de saúde da empresa, da margem de lucro, aí para mim é o oceano azul legal. total. Legal. Eu acho que a gente tem muito isso nos nossos clientes varejistas, né? Porque no varejo você está falando de um volume enorme, um setor da economia aí que tem margens, às vezes, muito restritas. Então, você conseguir ter ganho nisso é algo de suma importância para esse setor. Eu acho que tem Não casos, só na margem né? do lucro, né? É. A margem da prevenção, Não, digamos e assim. competitivamente, né? Quando você consegue ser uma empresa que, como o Ivan falou, enxuta, estratégica, que consegue aumentar as suas margens, você não tá só tendo eficiência em termos de negócio, você tá se destacando no mercado, o que vai te dar uma vantagem competitiva Perfeito. a longo prazo. Exato. Acho que esse é um dos nossos grandes objetivos do escritório, né? Ninguém vai conhecer mais do que o seu negócio do que o próprio empresário. Ninguém vai. O nosso objetivo é dar a assessoria correta para que os seus objetivos, as suas visões sejam encaminhadas para o lugar correto. E vá para a direção de crescimento daquela empresa, crescimento daquele negócio. De um modo geral, o que eu acho que a gente coloca muito aqui dentro é que a nossa forma de atuar enquanto jurídico estratégico, ela é muito mais direcionada para a necessidade dos nossos clientes e a perpetuidade dos negócios deles. Quando a gente coloca o relacionamento a longo prazo com essas empresas em primeiro lugar, isso vai mudar a forma como a gente trabalha com eles e até mesmo a possibilidade de eles poderem de fato confiarem na gente, porque o empresário sabe quando você está colocando os interesses dele em primeiro lugar, quando seu objetivo é proteger ele, porque acima de tudo você acredita no crescimento do relacionamento e nessa troca entre prestador de serviço e contratador, mais do que o lucro na contratação do serviço específico. Você vê aquilo como uma troca mais ampla, e eu acho que é isso que é o jurídico estratégico. Não adianta a gente falar que estratégia e colocar num papel uma série de pontos e isso não se traduzir na prática. A prática, ela traz que a estratégia é isso, você ter uma construção tanto quanto a parte da empresa, quanto a prestador de serviço jurídico, né? Bom, eu queria agradecer vocês, eu acho que foi um papo muito bacana, é um papo que é muito perto do coração pra gente, né? A gente discute muito isso, do que é o diferencial que a gente quer trazer pro mercado, o que a gente acredita que é o futuro do direito, e é um prazer receber o Ivan pra trocar uma ideia sobre isso e trazer o ponto de vista do outro lado, né? Pra saber se a gente tá indo no caminho certo. O prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ivan. Obrigado, Elo. E se esse episódio fez sentido pra você, manda pra alguém que acha que o jurídico é só pra apagar incêndio. A gente fica por aqui, até uma próxima.